Pai me expulsa de casa pois madrasta mentiu sobre mim e anos depois vem pedir ajuda. Meu pai, 44 anos, começou a namorar minha madrasta Júlia, 30 anos, quando eu tinha cerca de 16 anos e eles se casaram 2 anos depois. Só para você saber, a mulher nunca gostou de mim e ela é, na verdade, a razão pela qual fui expulso de casa aos 19 anos. Desde então, não tive nenhum contato com meu pai ou com ela até alguns dias atrás, quando meu pai apareceu na minha casa para falar comigo. Chegarei a isso mais tarde, mas primeiro, preciso entrar em tudo que deu errado para que as pessoas tenham uma ideia de que tipo de pessoa Júlia realmente é. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 9 anos, e desde então, meu pai teve vários relacionamentos, mas ele levou Júlia muito a sério desde o começo. Ela se mudou para nossa casa em alguns meses, e embora fosse apenas alguns anos mais velha do que eu, ela realmente esperava que eu a chamasse de mãe. Para contextualizar, eu tinha 16 anos na época e ela tinha 24. Tínhamos apenas 8 anos de diferença de idade e eu não achava apropriado chamar ela de mãe ou mesmo pensar nela como alguém maternal, então eu nunca a chamei de mãe. Mesmo se ela fosse mais velha, eu provavelmente não a teria chamado de mãe porque tinha acabado de fazer 6 anos desde que minha mãe biológica faleceu e eu não estava pronta para começar a chamar outra pessoa de mãe. Além disso, quando ela pediu essa coisa estranha, ela estava com meu pai há apenas 8 meses e eles já tinham se mudado juntos, e meu pai podia levar o relacionamento deles tão rápido ou tão devagar quanto quisesse, mas isso não significava que eu teria que aceitar ela na minha família na mesma velocidade. Eu não acho que eu tinha sido desrespeitoso com ela, mas eu não sei porquê, daquele dia em diante, ela começou a me atormentar sem motivo. Ela ou era muito desagradável comigo, ou me ignorava completamente e era honestamente muito estranho. Eu sabia com certeza que ela estava fazendo isso só porque eu tinha me recusado a chamar ela de mãe, mesmo que eu não entendesse naquela época, e ainda não entendo como isso faria alguma diferença na vida dela. Ela estava obcecada em se tornar minha mãe de alguma forma e até agia como se realmente fosse, até que eu a lembrasse que ela realmente não era. E não estou falando sobre ela ser maternal de uma forma boa e atenciosa, ela apenas me mandava o tempo todo e tentava agir como se tivesse alguma autoridade sobre mim para provar que era uma figura materna competente ou algo assim. Então, eu ficava irritado e tinha que lembrar ela de que ela não era realmente minha mãe e que ela não precisava se envolver tanto na minha vida porque eu não estava pronto para dar essa posição. Então ela inevitavelmente reclamava com meu pai, e nós brigávamos, mas eventualmente, meu pai e eu fazíamos as pazes. Foi assim que passamos quase 4 anos e depois que eles se casaram, eu realmente esperava que talvez Júlia começasse a se comportar normalmente, já que ela não tinha mais motivos para ser insegura. Mas o casamento deles a deixou ainda mais determinada a se tornar minha mãe e alguns meses depois que eles se casaram, tivemos a mesma discussão. Dessa vez, ela me disse que realmente apreciaria se eu a chamasse de mãe, porque agora que ela e meu pai estão casados, seria melhor completar nossa família, e eu precisava aceitar ela como minha mãe para isso. Mas, àquela altura, eu já tinha visto suas verdadeiras cores, e eu não conseguia nem entender como ela realmente teve a audácia de exigir que eu a chamasse de minha mãe depois de me maltratar pelos últimos 4 anos. Não era nem como se eu estivesse particularmente feliz com o casamento deles, porque eu sabia que ela não gostava nem um pouco de mim e eu também não era particularmente fã dela. E eu não sou de medir palavras, especialmente quando eu tinha 18 anos, então eu deixei bem claro para ela que depois do jeito que ela me tratou nos últimos 4 anos, eu não tinha interesse em aceitar ela como minha mãe ou completar a família ou qualquer que fosse seu objetivo. Eu disse a ela que agora que ela era casada com meu pai, era nisso que ela deveria se concentrar e parar de ficar obcecada em se tornar minha mãe porque era patético. Eu já tinha uma mãe, infelizmente, eu a perdi em um acidente, mas isso não significava que a posição estava em jogo como ela pensava. Em palavras muito claras e educadas, eu disse a ela que amava minha mãe e que não iria substituir ela, então ela precisava parar de tentar. E eu também disse a ela que sua obsessão em tentar ser minha mãe era estranha, assustadora, e eu não gostei nem um pouco, especialmente considerando o fato de que ela realmente tinha saído de seu caminho para me tratar mal só porque eu não a chamaria de mãe. Não tenho orgulho disso porque não é muito politicamente correto, mas eu impliquei que havia algo mentalmente errado com ela por causa dessa obsessão que ela tinha e acho que isso realmente a irritou na época.
Porque depois daquela discussão e daquele comentário sobre seu estado mental, ela parou completamente de falar comigo. Era como se eu não existisse para ela e, na minha opinião, eu não achava que isso fosse um problema naquela época. Na verdade, fiquei bem aliviado que ela finalmente decidiu sair do meu pé, mas então, cerca de um ano depois, percebi que ela estava usando seu tempo envenenando meu próprio pai contra mim. Aconteceu muito lentamente, então eu não percebi exatamente que meu pai estava se distanciando de mim, e quando comecei a encontrar as coisas que tínhamos, era tarde demais para mudar qualquer coisa. Não é como se eu não tivesse tentado, eu fiz várias tentativas de me relacionar com ele, sair com ele e conversar com ele, mas ele estava sempre muito ocupado ou estava com Júlia. Eu podia entender que depois do segundo casamento dele, suas prioridades mudaram, e eu tentei dar espaço a eles, mas isso saiu pela culatra porque Júlia ocupou todo o espaço que ele tinha na vida. Piorou quando fui para a faculdade longe de casa. Foi horrível e eu senti que tinha que fazer algo sobre isso, então uma vez, decidi surpreender ele voltando para um fim de semana e foi quando fui expulso. Quando voltei, esperava que meu pai ficasse feliz com isso, mas ele pareceu irritado e me disse que tinha planos de sair para jantar com Júlia, mas agora que eu estava em casa, ele não poderia fazer isso. Achei isso muito revoltante e o confrontei sobre seu comportamento, dizendo que ele estava muito distante e estranho e que eu estava realmente triste pelo fato de que ele nem estava feliz que eu tinha voltado para casa para surpreender ele assim. Eu disse a ele que sentia que ele nem se importava mais comigo e não pude deixar de criticar Júlia, dizendo que sabia que isso era obra dela, que ela estava de alguma forma virando contra mim. E isso se transformou em uma discussão completa. Meu pai me disse que sabia que eu tinha algo contra Júlia desde o primeiro dia e que na verdade não era ela que estava tentando virar ele contra mim, mas era o contrário. Ele me acusou de tentar fazer uma lavagem cerebral nele e fazer Júlia parecer a vilã, mas ele sabia que ela estava tentando o máximo para me conquistar e eu era quem estava rejeitando suas tentativas de se relacionar comigo porque eu não queria trair minha mãe. Mas ele disse que até minha mãe ficaria decepcionada com meu comportamento. Ele me disse que eu precisava parar de inventar mentiras sobre Júlia porque não ia funcionar. Lentamente, aprendi que, nos últimos meses, Júlia estava revertendo tudo e dizendo ao meu pai que, aparentemente, eu era quem a estava ignorando e, mesmo antes disso, eu era quem sempre a tratava mal. Ajudou no caso dela que sempre que meu pai estava por perto, ela nunca foi rude comigo, ela era agradável e meu pai nunca acreditou que ela fosse capaz de ser desagradável com alguém. Então, gradualmente, meu pai começou a realmente acreditar que talvez eu fosse a pessoa que estava criando problemas porque eu não estava pronta para aceitar Júlia como sua esposa e aceitar o fato de que ele tinha seguido em frente, embora isso estivesse longe da verdade. Tentei explicar a ele que ele tinha entendido tudo errado, que eu era vítima na situação, mas ele não estava pronto para acreditar em mim. Ele me acusou de não gostar de Júlia e de tentar arruinar o relacionamento deles mentindo para ele sobre ela e me disse que se eu não pudesse respeitar Júlia e o relacionamento deles, então ele não teria mais. Eu não tinha desempacotado nada das minhas coisas, então eu apenas peguei minhas malas e saí. Depois disso, fui direto para a casa do meu tio porque de todos os meus parentes, ele era o mais próximo de mim. Ele é o irmão mais velho da minha mãe que gosta muito de mim, então eu sabia que quaisquer problemas que eu tivesse depois, ele me ajudaria a resolver. Eu não tinha contado muito a ele sobre a situação com Júlia porque eu já sabia que ele não gostava dela e não aprovava o relacionamento do meu pai com ela, em parte porque ele era leal à minha mãe, assim como eu, e também porque ele achava meio estranho que meu pai e Júlia tivessem uma diferença de idade tão grande. De qualquer forma, eu não queria que ele não gostasse do meu pai ainda mais do que ele já gostava naquele momento, então eu não tinha contado muito a ele sobre Júlia, mas depois que fui expulso e fui até ele, expliquei toda a situação e ele ficou furioso. Ele me disse que eu tinha feito a coisa certa ao me recusar a ligar para a mãe dela e chamou Júlia de maluca total e meu pai de idiota por cair em todas as suas mentiras. Depois que ele soube da verdade, ele me disse que cuidaria de tudo e que cobriria todas as minhas despesas, incluindo a mensalidade da faculdade, a partir de agora, o que era a responsabilidade do meu pai antes. Ele também me disse que sempre que eu precisasse voltar para casa, eu poderia ficar com ele, mesmo depois de me formar, ele me ajudaria. Ele foi mais pai para mim nos últimos 6 anos do que meu pai biológico foi. Nesses últimos 6 anos não tive nenhum contato com meu pai ou Júlia.
E nem o resto da família, porque depois que contei tudo ao meu tio, ele contou para todo mundo. Eu não pedi exatamente para ele fazer isso, mas ele ficou tão furioso que não se importou com as consequências, ele simplesmente contou para todo mundo. Obviamente, o lado da família da minha mãe sabe o que meu pai fez, mas meu tio fez questão de entrar em contato com o lado da família do meu pai para que todos soubessem. Pelo que ouvi, ninguém entrou em contato com eles depois que fui expulso porque todos eram contra o que aconteceu. Meu tio me disse que várias pessoas até tentaram falar com meu pai e colocar algum juízo na cabeça dele, mas ele se recusou a ouvir elas e disse que eu era um mentiroso e que eles não deveriam acreditar em mim. Mas, felizmente, minha família sabe que não sou o tipo de pessoa que meu pai e Júlia estavam pintando e eles foram isolados completamente. Mas não acho que eles se importem, já que não se incomodaram em entrar em contato com ninguém nos últimos 6 anos. Eu, por outro lado, tenho me saído muito bem. Comecei a estagiar na imobiliária do meu tio depois que me formei na faculdade e agora tenho minha licença de corretor de imóveis, e no começo deste ano, me mudei do meu apartamento anterior para um muito mais espaçoso em um bairro melhor. Então, financeiramente, não tenho mais nada com que me preocupar, e até comecei a pagar meu tio, mesmo que ele não queira nada de mim. Minha condição financeira é relevante nessa situação porque acho que é por isso que meu pai decidiu entrar em contato comigo novamente, já que o karma finalmente os alcançou e, recentemente, alguns meses depois que Júlia deu à luz, ela sofreu um acidente terrível e agora está em repouso na cama e não consegue nem mover um músculo. Como mencionei no começo, meu pai me visitou alguns dias atrás e depois de falar com ele, descobri que ele havia largado o emprego alguns anos atrás e começado seu próprio negócio, mas isso não estava indo bem porque a pandemia chegou logo depois que ele começou. Então, financeiramente, tem sido uma luta para ele, e além disso, Júlia também se recusou a aceitar qualquer emprego e todo o fardo de lidar com as finanças está sobre seus ombros. Não é surpreendente porque logo depois que eles se casaram, Júlia largou o emprego e isso deveria ter sido um sinal de alerta para ele. De qualquer forma, as coisas ficaram ainda mais tensas financeiramente quando ela descobriu que estava grávida e decidiu que ficaria com o bebê. Ela deu à luz há cerca de 6 meses, e no mês passado, enquanto dirigia de volta para casa depois do almoço com as amigas, ela acabou se acidentando devido a uma combinação de estrada escorregadia e um pouco de champanhe a mais. Felizmente, ela escapou sem acusações, mas isso nem importa porque ela se machucou muito gravemente e agora não pode fazer nada além de esperar para se curar. Meu pai está em uma situação muito difícil agora porque o seguro médico deles não cobre a contratação de uma enfermeira, então ele tem que pagar do próprio bolso, já que não é como se ele pudesse ficar com Júlia e cuidar dela, ele tem que ir trabalhar, pois, caso contrário, acabará quebrado. E até agora, eles têm deixado o bebê com os pais de Júlia, mas eles não estão felizes com esse arranjo e, recentemente, eles disseram ao meu pai que eles precisam de uma vida própria também, então eles não podem cuidar do neto todos os dias. Ele acabou brigando com eles por causa do quão egoístas eles estavam sendo e agora, eles se recusaram a cuidar do neto completamente. Meu pai me disse que ele tem tentado pensar em uma maneira de resolver isso, mas infelizmente, como ele não tem dinheiro suficiente para pagar uma babá e não tem nenhum membro da família disposto a ajudar eles, ele percebeu que finalmente teria que vir até mim e me pedir ajuda. Depois de ouvir, recusei imediatamente, sem nem pensar 2 vezes. Eu já não sou bom com bebês, e além disso, se era o filho dele e da Júlia que estávamos falando, então eu não queria ter nada a ver com aquela criança. Disse ao meu pai que, embora fosse bom ver ele, eu sabia que ele estava aqui por algum motivo e, infelizmente, eu não estava mais aqui para servir ao seu propósito. Ele começou a discutir comigo, dizendo que tinha feito um grande esforço só para obter minhas informações de contato e que não iria embora até que eu o perdoasse e concordasse em ajudar ele. Eu disse a ele que quando eu realmente precisava que ele acreditasse em mim, ele não tinha acreditado. Ele tinha escolhido Júlia em vez de mim, e agora, eu estou me escolhendo em vez dele. Então eu continuei pedindo para ele ir embora, mas ele não se mexia e, finalmente, eu realmente perdi o controle, e eu disse a ele que se ele não fosse embora, eu realmente chamaria a polícia para ele e isso acabaria ficando muito feio para ele. No calor do momento, eu disse a ele que não tinha nenhuma simpatia por ele, e que não estava interessado em ajudar ou perdoar ele,
Porque eu acreditava que tudo que ele estava passando agora, ele e Júlia mereciam cada pedacinho disso. Porque ela mentiu infinitamente sobre mim e me fez parecer o cara mau a ponto de ele realmente me expulsar, e ele, em vez de acreditar em sua própria filha, priorizou sua esposa e suas exigências ridículas. Ele pareceu chocado quando eu disse isso, e então, ele saiu rapidamente sem dizer uma palavra. Mas agora, eu me sinto culpado pelo que eles estão passando. Eu sei que é terrível e sinto que não deveria ter dito que eles merecem isso. Atualização 1. Intensifiquei as medidas de segurança em volta de minha casa caso meu pai decida aparecer de novo dessa vez. Se ele não foi embora no segundo que eu pedi, vou chamar a polícia sem perder tempo. O ideal seria que ele nem aparecesse, mas sei que isso é ilusão, ele definitivamente vai voltar e tentar exigir que eu o ajude mais uma vez. Ele já tem minhas informações de contato, então ele estava me mandando mensagens de texto nos últimos dias após sua visita, mas eu o bloqueei em poucas horas. Agora, quase 5 dias se passaram desde sua última visita e acho que ele estava esperando o momento certo, mas tenho esse pressentimento de que ele vai aparecer mais uma vez. Só para você saber, não é que eu esteja com medo do que ele pode fazer, é que já estou emocionalmente esgotado e não quero um confronto prolongado com ele. Então é por isso que estou tomando todas as medidas possíveis para evitar falar muito com ele. Atualização 2. Meu pai apareceu. Ele esperou uma semana do nosso último encontro para aparecer novamente, como eu disse, quando o vi parado do lado de fora e tocando a campainha, disse a ele pelo interfone que não estava disposto a falar com ele. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, então já estava meio cansado e não estava com vontade de lidar com ele. Então, assim que ele me disse que não iria embora, eu simplesmente peguei meu telefone, liguei para a polícia e o denunciei por invasão de propriedade. Ele não conseguia me ouvir de dentro, então não tinha ideia de que eu tinha chamado a polícia, e até eles aparecerem, ele apenas ficou do lado de fora da minha porta e continuou batendo na porta, me dizendo que eu estava sendo muito duro com ele e que Júlia tinha dito a ele que ela tinha inventado tudo. Então agora, os dois estão muito arrependidos de tudo, mas isso é tudo que eles podem fazer, pedir desculpas a mim e esperar pelo melhor. Não é como se eles pudessem realmente voltar no passado e mudar isso, então eu preciso dar uma folga para eles, especialmente considerando o que eles estão passando agora. Eu não conseguia acreditar no fato de que, mesmo depois que ele descobriu que Júlia tinha mentido para ele sobre tudo e o fez me expulsar, ele ainda estava ficando na defensiva sobre o que quer que tivesse acontecido em vez de assumir seus erros. Quando ele estava falando comigo, ele estava tratando a coisa toda com uma atitude tão casual que era realmente irritante para mim, mas eu ainda mantive a calma e não respondi a ele. De qualquer forma, quando os policiais finalmente apareceram, ele perdeu completamente a cabeça comigo e começou a me xingar, dizendo que eu tinha perdido a cabeça e que não tinha o direito de chamar a polícia para o meu próprio pai, mas não me importei. Expliquei toda a situação e não acho que ele terá alguma acusação contra ele, mas, no mínimo, isso vai lhe ensinar uma lição. Quando ele estava sendo levado, ele não saiu chutando e gritando, mas ficou me encarando o tempo todo e eu sabia que ele se sentia humilhado, mas não me importei. Eu estava feliz que ele estava sendo levado embora e eu não teria que lidar com ele. Pode parecer cruel, mas depois do que aconteceu hoje, do jeito que ele nem pareceu se importar que Júlia mentiu para ele e arruinou nosso relacionamento, eu realmente acho que tudo o que eu disse estava absolutamente correto. Ele e Júlia mereciam um ao outro e, mais importante, mereciam o que estava acontecendo com eles. Talvez o pequeno não tenha feito isso, a única pessoa por quem me sinto mal em toda essa situação é meu meio-irmão, mas bem, não há muito que eu possa fazer sobre isso, exceto apenas esperar pelo melhor. E eu espero pelo melhor, apenas para ele, no mínimo. Porque eu realmente não tenho nada contra ele, ele é apenas uma criança, ele nem sabe como são seus pais. Só estou rezando para que ele não tenha que ser pego no fogo cruzado de nada e não tenha que sofrer por eles. Desde então, ele seria o segundo filho que Júlia e meu pai acabaram falhando depois de mim. Atualização 3. Depois que os policiais o levaram embora, meu pai não entrou em contato comigo por quase 3 semanas. Então, alguns dias atrás, recebi uma mensagem dizendo que o que eu tinha feito era horrível,
Que eu era uma pessoa terrível e que eles se arrependeram de terem entrado em contato comigo em primeiro lugar porque foi tolice da parte deles esperar que eu entendesse a situação deles agora, já que eu sempre fui um pirralho egoísta que não se importava com mais ninguém e isso tinha arruinado meu relacionamento com meu pai, não com Júlia. Não era de um número que eu reconhecia, então presumo que provavelmente era do meu pai ou de Júlia. De qualquer forma, não importa, essa foi a última vez que eu vi deles e até agora, eles não entraram em contato comigo novamente. Isso foi há poucos dias, e curiosamente, ouvi falar do meu pai e da Júlia mais uma vez hoje porque meu tio me ligou para me dizer que ele tinha ouvido de alguns parentes do lado do meu pai que, aparentemente, ele e a Júlia estão morando separados agora porque ele foi convidado a sair da casa dele, para que os pais da Júlia possam ficar com ela e cuidar dela e do bebê. Pelo que ele ouviu, isso tudo porque meu pai sugeriu colocar o bebê deles em um orfanato até que eles se recuperassem. Por conta disso, Júlia ameaçou se divorciar dele. Eles se resolveram, mas ela ainda estava brava e por isso decidiu expulsar ele de casa até que ela se recuperasse. Acho bem irônico que depois de me expulsar, ele agora esteja enfrentando a mesma coisa. Mas uma coisa é certa, definitivamente há algo mentalmente errado com Júlia porque pessoas normais não se comportam em tais extremos. De qualquer forma, isso não é algo com que eu precise me preocupar porque ela não faz parte da minha vida, eu só acho engraçado que meu pai esteja passando por isso e eu senti que tinha que compartilhar, esse realmente é o karma dele. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!